Nesta manhã, quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, aqui transmitindo no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E hoje estaremos falando de uma lição importante sobre o tema Dons de Poder. É uma lição com a qual acredito eu que nós vamos tirar um grande aproveitamento dentro desse assunto que nós vamos discorrer. E você esteja conosco até o final desse ensinamento bíblico, porque sabemos que não tem coisa melhor é de nós aprendermos mais da santa palavra de Deus. O texto áureo da lição diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E a verdade prática diz que os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então aí está o texto áureo e a verdade prática, a qual nós acabamos de ler. E a leitura bíblica em classe está escrita na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e de 9 a 11, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra as profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outro de variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas uns é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então está aí a leitura bíblica em classe dentro desse assunto, dessa lição maravilhosa que estamos já iniciando nesta manhã. Estaremos já aqui entrando na introdução, que diz: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente cura. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou, e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-o com fé em oração. Então nós vemos aqui, prezados, dentro da introdução nós vemos aqui que o comentarista escrevendo aqui que o terreno de Jesus, a vida terrena de Jesus foi marcado por inúmeros milagres. Todos nós sabemos aqui, focalizando na pessoa do nosso mestre, aonde ele passava, sinais aconteciam, os paralíticos andavam, os enfermos eram curados, até a morte também tinha que respeitar a presença do Filho de Deus. Então nós vemos aqui o comentarista focalizando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E também ele dá uma análise também seguindo o andamento da igreja primitiva, quando ela, iniciando ali os primeiros cristãos na face da terra, onde deram início a essa obra salvífica através da palavra de Deus e também através desses dons de poder que é manifesto na igreja do Senhor Jesus Cristo. Às vezes alguém pode ignorar e questionar que isso aconteceu só no passado, mas mediante a lição que nós estaremos falando aqui nesta manhã, podemos afirmar com base bíblica que os sinais e maravilhas, dom de poder, continua acontecendo nesta era atual. E uma coisa que nos chama a atenção, que o comentarista também abre um parente aqui, porque nós não vemos muitos milagres como antigamente.
É claro que nós temos sim presenciados muitos milagres, mas o comentarista está dizendo aqui, milagres a qual o Senhor tem dado para a igreja dele, de uma maneira com mais eficaz, de uma maneira que o nome dele seja glorificado. Então esta é a razão que o comentarista está trazendo para nós. Podemos afirmar assim, se a igreja soubesse a força que ela tinha na pessoa de Jesus, buscava mais esses dons, almejava mais para garanhar esses recursos que Deus tem dado à igreja dele na face da terra. Então esse é o motivo que o comentarista abriu esse parente para nós sensibilizar e ver a importância desses dons que é manifestado em nosso meio e que é promessa de Deus no meio da igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E agora nós vamos entrar aqui no primeiro tópico falando sobre o dom da fé. Você que está com a sua revista em casa, pode nos acompanhar, isso é muito bom. Vemos aqui o que significa fé. Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra total confiança e dependência em Deus. Aprendemos como o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamentada para as operações divinas entre os homens. Podemos afirmar aqui que o comentarista fez uma pergunta: o que significa fé? A resposta está em Hebreus 11:1. Fé é o firme das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Podemos afirmar nesta manhã, são duas letras que é composta por uma palavra chamada fé, que jamais pode faltar na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que o comentarista deixa bem claro, usando esse versículo aos escritores hebreus, afirmando a palavra fé. Fé é muitas das vezes você confiar. Veja bem o que o escritor hebreus escreveu: das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Já pensou você confiar e ter a certeza naquilo que você está buscando da parte de Deus, daquilo que você está orando, daquilo que você está almejando, mesmo que você não contempla com seus olhos físicos, mas pela fé você pode adquirir aquilo na oração e súplica perante o nosso Deus. E lembramos que o próprio Jesus também falou em Mateus 17:20, que se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, direi esse monte, passa daqui e passa acolá. Então nós vemos aí, a finalidade desta palavra chamada fé, que é almejada em nossas vidas espiritual. E nós vemos aqui que pela fé, temos a galeria dos heróis da fé. Podemos citar um exemplo aqui de alguns, como o chamado Noé, Abraão, José, Moisés, Gideão, Davi, Samuel, Sansão, tanto na era dos patriarcas, tanto na era dos profetas, todos eles andaram pelos olhos da fé. E conforme o comentarista, ou melhor dizendo, o escritor aos Hebreus, ele mesmo afirmou que sem fé é impossível agradar a Deus. Então está esse relato aqui, a definição da palavra fé, que é um dom na nossa vida espiritual. Porque sabemos que a fé tem 3 itens importantes, a qual nós já falamos agora, que a fé é o fundamento das coisas que se esperam, e também vai falar da fé salvífica, que nós podemos afirmar que daqui a pouquinho estaremos fazendo menção, e também o dom da fé, que é a capacidade do Espírito Santo que concede ao crente para realizar coisas transcendentes à vida natural. Então está aí esse primeiro tópico, é uma explicação bem clara, bem de bom entendimento a respeito do que significa a palavra fé. E vejamos aqui no subponto 2, a fé como dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, que é a fé salvífica. É o que nós falamos aqui já no início dessa lição, né? 3 itens enquadrando dentro desta palavra fé. Veja bem o que o escritor mostra para nós, que temos a fé salvífica.
Veja que aqui em Romanos capítulo 10 e no versículo 17, de sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Então está aí claro que a nossa fé, antes de nós conhecermos a palavra de Deus, conhecermos os caminhos da salvação, mas nós acreditamos pelos olhos da fé. Então aí está enquadrado a fé salvífica. E podemos afirmar aqui dentro desse ponto 2, será que nesses dias atuais, em a qual que nós acabamos de ler aqui nesta manhã, continuando aqui, é o que eu quero fazer menção. Igualmente, distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Wharton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. É aonde que eu parei aqui, estamos falando sobre a fé como dom. Se nós fizermos menção aqui nesta manhã, a qual estaremos participando aqui, estamos numa escola dominical, uma escola de aprendizagem, podemos afirmar que na era atual, o mundo atual, se perguntar se a maior parte do mundo atual se tem fé sim, mas é uma fé natural. O que eu quero dizer? Porque existe aí alguém que tem um talismã, ou um amuleto, ou um horóscopo, ou assim, outras coisas que é tudo criação da mente humana, almejando um recurso de ter fé naquilo e acreditar que vai receber algo naquilo que ele tem depositado a sua fé. Mas isso aí, como já falamos e repito, é uma fé de criação humana, mas não tem apoio dentro das escrituras da fé. Mas o dom da fé é a base, é a alavanca, é aquilo que está enquadrado dentro da palavra de Deus, é aquilo que vai além, é aquilo que acredita no impossível, é algo sobrenatural que acontece na vida de todos aqueles que entregam a sua vida a Deus, porque sabemos que aí ele passa a ter uma fé além daquilo que ele imagina, além daquilo que ele possa obter, é uma fé que é chamada como dom de Deus, que a qual conhecemos e temos base dentro das Escrituras Sagradas. E outro ponto em que nós vemos aqui no ponto 3, exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estai quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Todos sabem desta história maravilhosa, diante desse cenário, onde nós vemos ali que o povo de Israel estava ali afugentado, desesperado, porque eles estavam indo para o deserto para adorar ao nome do Senhor, mas Faraó, naquele momento, da parte de Deus, endurecendo o seu coração, perseguindo o povo hebreu, para que eles fossem presos, para voltar-se para o reinado de Faraó. E nós vemos que naquele momento ali, a qual nós acabamos de ler, esse ponto 3, esse exemplo de fé, a qual diante de Faraó e diante de Moisés, que foi o profeta, através do Senhor, para libertar o povo hebreu das mãos de Faraó. E nós vemos ali que naquele momento, com certeza, houve muito desespero, houve muitos questionamentos, houve muitas perguntas, mas naquele momento o próprio Deus, falando para Moisés, disse: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Manda para que os filhos de Israel marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. E foi o que aconteceu. Algo sobrenatural surgiu ali. O mar se abriu e, segundo a palavra de Deus, o povo passou a pé enxuto e o nome do Senhor foi glorificado. Então nós vemos aqui um exemplo bíblico do dom da fé. Então, se naquele momento, se eles fossem frágeis,
se eles não tivessem colocado a sua fé em ação, seriam presa fácil perante Faraó. Mas nós podemos observar que diante desse cenário, Deus honrou a fé de Moisés, libertando o povo de Faraó, ou libertando o povo hebreu das mãos de Faraó, para que o povo hebreu fosse liberto para sempre sob o domínio de Faraó. E nós vemos, meus prezados, trazendo aqui esta palavra para nós nos dias atuais, o nosso Deus não mudou. Ele continua abrindo o mar vermelho de todas as dificuldades, Ele continua abrindo o mar vermelho de todos os problemas. A finalidade nossa é essa, é nós colocarmos a nossa fé em ação, porque nós temos o exemplo da palavra de Deus e tem o apoio bíblico desta fé maravilhosa, a qual o Senhor tem nos dado para nós usar ela com toda a liberdade, com todo afinco, em saber que o nosso Deus continua operando grandes maravilhas, isso tudo pelos olhos da fé. E sabemos que é pela fé que nós caminhamos na presença de Deus, é pela fé que nós enfrentamos o obstáculo, é pela fé que nós enfrentamos as barreiras, e é pela fé que nós vamos almejar um novo dia, uma nova esperança, que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aí esse primeiro tópico, definindo o dom da fé com base bíblica dentro da palavra de Deus. E agora vamos continuando, estaremos entrando agora no segundo tópico, dons de curar. Veja só o que o comentarista traz para nós. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade do Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé. Veja bem, algo importante aqui, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo de todos os seus pecados. Então está aí, os dons de curar. Amados, nós não estamos isentos, conforme o comentarista aqui, estamos falando dos dons de cura. Nós falamos aqui nesta manhã, já iniciando essa escola dominical, que os dons de curar é essencial no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas isso nós podemos dar uma afirmativa aqui, que nós não estamos isentos de buscar a medicina. Sabemos que nós temos o exemplo maior nos tempos do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto no Velho Testamento, que tinha médicos naquela época. Temos o exemplo aqui do Dr. Lucas, que escreveu o Evangelho São Lucas, ele também era doutor. Mas aqui nós vemos que os dons de curar, que é essencial para a igreja do Senhor na face da terra, isto aqui nós queremos afirmar, é quando o recurso terreno cessa. Porque quando o recurso terreno cessa, nas condições dos médicos, nas condições da medicina, nós temos um exemplo aqui na palavra de Deus, a qual nós acabamos de ler, e você, por certo, está nos acompanhando. Podemos ver que dentro dos desígnios de Deus, ou na condição do Senhor, podemos ver que o Senhor é poderoso para fazer grandes milagres ainda nesta era presente, para que o nome dele seja glorificado. E nós temos muitos relatos em nosso meio de muitas pessoas que foram agraciadas pelo poder e na qual desses dons que é manifestado no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o comentarista traz para nós que a concessão desses dons à igreja deve ser a necessidade do Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo dos seus pecados. Então tudo isso aí está enquadrado na propagação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e mostrando para o pecador, daquele que tem entregado a sua vida a Deus, antes que outrora ele tinha uma fé natural,
Antes, outrora, ele não conhecia essa parte do sobrenatural, mas o Evangelho é desta forma, para que ele possa crer na palavra de Deus, arrependendo dos seus pecados e obtendo esse recurso a qual o Senhor tem dado para a igreja dele na face da terra. Irmãos e amigos e a todos que estão nos acompanhando, é algo maravilhoso que nós vemos dentro desta parte sobrenatural que o Senhor age no meio da igreja dele. É algo que nós não era merecedor, mas o Senhor, pela sua bondade, tem dado os dons de curar no meio da sua igreja. É como nós falamos aqui no princípio, se nós soubéssemos a força que temos em Jesus, a igreja buscaria mais, valorizava mais esse dom de curar, porque na era atual, tantas pessoas desesperadas, pessoas que estão passando por um momento difícil, pessoas que já foram desenganadas pela medicina, mas sabemos que quando o recurso terreno faltar, nós temos o recurso do céu, e o recurso do céu está em Jesus Cristo, aquele que tudo pode e aquele que continua operando grandes maravilhas em nosso meio. E nós vamos agora para o ponto 2, aí nesse segundo tópico, a redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto não recebemos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Então nós vemos aqui que nesse ponto 2, a redenção e as curas. Veja só o que a palavra de Deus está mostrando para nós nesta manhã. Como nós já temos falado aqui no decorrer da nossa escola bíblica dominical, nós sabemos que para nós cristãos não estamos isentos de enfermidade. Nós sabemos que as enfermidades que têm assolado hoje a humanidade, tudo é fruto da desobediência dos nossos primeiros pais primitivos. E nós vemos que dentro da palavra do Senhor, podemos afirmar que o próprio apóstolo Paulo, ele falando aqui para nós, e a qual nós acabamos de ler, está registrado em Romanos capítulo 8 e 23, que nós mesmos temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a saber a redenção de nosso corpo. Porque aqui o ponto 2 está frisando a redenção e as curas. Porque como nós já falamos aqui, estamos vivendo momentos, como todos sabem, desta pandemia que tem assolado a humanidade. E nós vemos que o próprio mestre, ele também falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos ânimos, porque se ele venceu o mundo, nós também vamos vencer o mundo. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo foi enfático dentro deste versículo que nós acabamos de ler, que o resultado disso tudo, do nosso corpo abatido, e aqui nós vemos que enquanto não recebemos o novo corpo imortal e incorruptível, estamos sujeitos a toda sorte de doença. Sabe o que quer dizer isso? No meio de um mundo a qual estamos vivendo momentos difíceis, a enfermidade tem assolado não só na era da humanidade, até em nosso meio, mas uma coisa é certa, o resultado melhor é a nossa redenção, o resultado melhor é o céu, a eternidade que nos espera, e a eternidade está pertinho de nós, a qual estamos aguardando um novo céu e uma nova terra. E segundo a palavra de Deus, ela afirma com toda certeza que ali não haverá mais morte, não haverá dor, não haverá pranto, e temos uma promessa, que o Senhor vai enxugar toda a nossa lágrima. Então está aí o resultado da redenção e as curas. Então como nós acabamos de ver, que o nosso corpo nesta fragilidade,
que nós estamos vivenciando, mas uma coisa é certa, mas tudo isso um dia vai passar. Estaremos almejando esta nova terra, que é a herança dada por nós, a qual o Senhor Jesus Cristo tem prometido a todos aqueles que têm acreditado e abraçado esta verdade, que é a santa palavra de Deus. E nós vemos aqui no ponto 3, a necessidade desses dons. Os dons de cura são necessários à igreja da atualidade. Num mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus poderoso, que em sua misericórdia e amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quantos dons de cura são manifestações de poder sobrenatural, que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Queridos, uma coisa que me chamou a atenção aqui, nesse ponto 3, a qual estamos aqui finalizando aqui no segundo tópico, que nós fica definido que os dons de poder existem. E a Bíblia fala que esses sinais acompanharão os que crerem. Todos sabem ali no versículo de Marcos 16, 17 e 18, que esses sinais seguirão aos que crerem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nós vemos aqui que o comentarista, ele afirmou aqui da maneira que hoje a medicina tem se desenvolvido rapidamente, e o ser humano pensa que pode superar a Deus. A que ponto nós vamos chegar aqui para dar esse esclarecimento dentro desse terceiro ponto? Esses sinais têm acompanhado na igreja do Senhor Jesus Cristo, mas também nós temos visto na atualidade os recursos médicos que têm avançado. A medicina tem feito algo importantíssimo, mas isso tudo provém do Senhor. A capacidade, a ciência tem descoberto fórmulas a qual que há anos passados não existia em nosso meio. Mas nós vemos que isso tudo é proveniente de Deus, e Deus que dá capacidade ao homem. Mas muitas das vezes o ser humano esquece de honrar a Deus, daquele que dá capacidade, aquele que faz ele entender a compreensão de adquirir tal recurso. Então nós vemos aqui que o comentarista foi bem enfático, que a humanidade precisa compreender que a sua limitação e convencer da sua sublime realidade de um Deus todo-poderoso. Então está aí, dentro desses recursos da medicina, e também a necessidade desses dons da igreja. Nós falamos aqui no decorrer da lição, nós temos vários relatos aí na era atual, de pessoas que estavam desenganadas pela medicina, outros que estavam decretados até para a morte, mas quando ele se envolveu nesse ponto importante aqui, quando se fala de dons, esses dons que é a necessidade para a igreja dele, então aí abre um parente muito grande a respeito disso aí. Então veja só, quando a capacidade humana encerrar, nós temos presenciado um recurso que muitos têm beneficiado em confiar na grandeza e soberania de nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aí que ele é essencial no meio da igreja dele. Isso me faz lembrar, queridos, algo que me chamou a atenção aqui dentro desse assunto, me fez lembrar uma experiência muito triste que eu vi isso há uns anos atrás, de um certo empresário, muito rico, muita fortuna, homem de negócios, e numa certa feita, a enfermidade, o câncer, assolou a vida daquele homem, e aquele homem, o câncer estava consumindo a ele, e ele com aquela voz frágil, expressando assim, que abriria metade dos seus bens, abriria metade dos seus recursos,
para que alguém desse uma solução para que ele recebesse a cura da sua enfermidade. E sabe o que chamou a atenção? Aquele moço, ele não fez menção de procurar um Deus que tudo pode. Ele não fez menção assim de dizer: eu vou para a igreja, ouvi falar que Jesus, ele tem poder para repreender todo tipo de enfermidade. Mas ele usou de uma forma de conhecer os seus recursos naturais e também através da medicina. E segundo o relato, aquele homem partiu para a eternidade, mas não dando valor à soberania do nosso Deus. Mas aqui nesta manhã, estamos diante de uma lição grandiosa, falando sobre esse tema, os dons de poder. Ele existe em nosso meio, e a própria palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra dele diz que tudo é possível ao que crê. Se nós cremos, ele é poderoso para fazer grandes coisas em nossas vidas. Então estamos aí encerrando esse segundo tópico. Podemos ver que é algo sublime. Estamos aqui falando de uma maneira mais simples, de uma maneira mais resumida, de uma maneira para que você possa ter um esclarecimento com base bíblica, em conhecer que a palavra de Deus é a mesma, ela não falha e jamais falhou. Ele continua operando grandes maravilhas em nosso meio. E agora nós vamos para o terceiro tópico, falando sobre dons de operação de maravilhas. Os dons de operação de maravilha. Esse dom realiza obra extraordinária além do poder humano. O dom de operação de maravilha altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Veja só, esse dom de maravilha é uma operação instantânea, é uma operação que poderá nos surpreender, é uma operação que é admirável aos nossos olhar humano, é algo que causa espanto, é algo que muitas vezes, que outrora alguém estava desacreditado. Então esse dom de maravilhas é algo que Deus também tem derramado na sua igreja. É algo que o Senhor tem dado esta ferramenta para que possamos usar ela com aquela finalidade para que o nome do Senhor seja glorificado. E agora nós vamos entrar aqui exemplos bíblicos a respeito desses dons de maravilha. Veja bem, o ministério terreno de Jesus foi marcado por operação de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e este logo se aquietaram. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criado para a sua glória. Podemos destacar outro exemplo de operação de maravilhas no ministério de Jesus: a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto há 4 dias. O nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celeste deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Então, exemplos aqui dentro da palavra de Deus, tudo é pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Então nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, temos esse exemplo bíblico, o comentarista trazendo para nós, e se ele citasse muitos milagres aqui, a lição não compartilharia, mas aqui é um essencial para nós mostrar que nos tempos de Jesus, temos esses exemplos que foram registrados na palavra de Deus, e foram momentos marcantes, momentos verídicos. Então podemos repetidamente afirmar que o Senhor Jesus é o mesmo Senhor que operou no passado e opera na atualidade em nosso meio. Como nós falamos aqui no decorrer da nossa lição, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então está aí o relato de várias citações de milagres, maravilhas que Deus fez através do poder de Jesus Cristo,
que o nome do Senhor foi glorificado. E o comentarista ressalta bem claro que o Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Louvado seja Deus. Então está aí. Agora nós vamos para o ponto 3. É o ponto-chave que nós queremos ter um aproveitamento maior para nós concluirmos dentro desta lição. Antes de nós entrarmos aqui no ponto 3, podemos também abrir um parênteses aqui e relatar esses dons que Deus tem dado para a sua igreja. Podemos afirmar que estamos aqui numa escola bíblica dominical, que é a EBD. Podemos ver, queridos, que muitos no mundo atual que nós estamos vivendo, podemos afirmar a igreja de uma maneira grandiosa e coletiva, tem negligenciado esses dons de maravilhas que o Senhor tem dado. Como nós falamos aqui, muitos têm ignorado, muitos têm falado que isso aí é para a igreja no passado. Isso não acontece na era atual, mas uma coisa é certa, a Bíblia ela já mostra de uma maneira diferente. Podemos afirmar, conforme as citações que nós acabamos de ler aqui, mostrando para nós, desde o primeiro tópico e do segundo, falando sobre dons da fé, dons de curar, ele é essencial para a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta era presente. Podemos afirmar que o Senhor Jesus, ele ainda continua manifestando esses dons sobrenatural nesta era presente na igreja, na face da terra. Isto aconteceu na igreja primitiva e também acontece na igreja nesta era presente. E vamos agora para distorções, que é o ponto 3. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilha. Veja bem, o cristão não tem autoridade divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Veja bem, eu gostaria de dar uma paradinha aqui, para depois nós continuarmos a leitura. É algo que nos chamou muita atenção, que é o ponto-chave desta lição, que o comentarista está dizendo. Isso vale até para nós repetirmos, que o cristão não tem autorização divina para determinar e decretar ou exigir a cura dos enfermos. Veja bem, a nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Isto aqui, meus prezados, o comentarista tem trazido aqui, muitos nos dias atuais, têm entrado em contradição com a palavra de Deus, distorcendo com base bíblica. Só para vocês entendermos aqui nesta manhã, como eu já vi relatos, e me recordo muito nesta era que eu estou servindo a Deus, são 30 anos, glorifica a Deus, aquele momento pela sua bondade e misericórdia, e aí a gente vai vendo os relatos, vai vendo as experiências que tem acontecido, tanto no passado e também, principalmente nesta era presente. Nós vemos essa chamada de determinar a cura, não tem base na palavra de Deus, são inovações, invenções humanas que vêm surgindo na era atual. Só para vocês entenderem aqui, como já vi um relato aqui, de um pregador que estava pregando ali, numa determinada igreja, e ali ele orou para uma pessoa que estava enfermo, e ali ele orou de uma maneira assim, dizendo que aquela pessoa estava recebendo a cura, recebendo a bênção de Deus, mas naquele momento, ele pediu que aquela pessoa jogasse os seus remédios fora, e aí naquele momento, aquele moço, achando que estava fazendo uma benfeitoria em questões daquilo que ele tinha ouvido, aparentemente da parte de Deus, e foi o que ele fez. E aí, conforme o relato, aquele moço, se eu não me falha a memória, ele partiu para a eternidade. Veja bem, confiando em uma palavra, uma distorções, sabe por quê? Porque aquele pregador estava determinando uma cura. Se nós olharmos à luz da palavra de Deus,
Nós temos que orar, nós oramos que Deus deu esse dom, porque estamos aqui falando dons de poder que é dado à igreja dele. Podemos afirmar que o nosso Deus, ele cura, mas esse tipo de inovações tem manchado o nosso rol evangélico, porque não, por uma fragilidade, por não ter base dentro da palavra de Deus, tem trazido essa aberração perante o nosso meio evangélico. Mas uma coisa é certa, mas a finalidade que a Bíblia diz para nós, que nós podemos pregar sim, que o Senhor Jesus cura, mas crendo que a resposta, ela vem do Senhor, é Ele que concede a bênção, é Ele que concede a cura, é Ele que concede a libertação, não é aquele chamado de eu faço, eu curo, e decretando, vamos dizer assim, de uma maneira, tipo colocar Deus à parte e Ele ser o milagreiro, mas isso é erroneamente nas Escrituras Sagradas, mas a Bíblia nos ampara, que os dons de cura existem sim, mas tudo isso com base na palavra de Deus, e a resposta melhor vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos que a nossa responsabilidade é orar pedindo a cura, a nossa responsabilidade é orar pedindo a cura, que quem sara o enfermo de acordo com a sua soberania é a vontade de Deus. Talvez você aí na sua casa, ou no seu lar, no seu trabalho, às vezes tem questionado, ou às vezes pode até fazer uma interrogação dizendo: mas eu tenho orado, eu tenho buscado a presença de Deus, eu tenho pedido a Deus um milagre, mas não tem acontecido. Quero dizer nesta manhã para você que está nos ouvindo, quero dizer que o resultado do milagre vem do Senhor. Às vezes o Senhor pode estar provando a sua perseverança, ou às vezes o Senhor tem uma forma de trabalhar na vida daqueles para que o seu nome seja glorificado. O que é isso que eu quero dizer? Lembramos do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, e ele orou 3 vezes, e veio uma voz da parte de Deus dizendo: a minha graça te basta. Isso quer dizer que muitas das vezes uma enfermidade ou algo assim pode ser algo que te está conservando a sua fé, pode ser algo que está conservando a sua vida para com Deus, para que você não venha se desviar e afastar dos caminhos do Senhor. Isso estou trazendo com base bíblica na palavra de Deus, mas isso não quer isentar que você ainda continua confiando, continua depositando a sua fé, e quem sabe que na hora certa Deus pode confirmar um grande milagre na sua vida, porque estamos falando aqui de um Deus de milagre, estamos falando aqui de dons de poder que é manifestado no meio da tua igreja. Então isso aí é tudo resultado com base bíblica dentro da palavra de Deus. E agora, continuando, o crente, quando impõe as mãos sobre o enfermo, não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dias e nem marcar horário para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Veja bem, queridos, aqui estamos chegando ainda no terceiro ponto, do terceiro tópico, que muitas das vezes isso tem acontecido de uma maneira em nosso meio. Veja bem, tipo assim, conforme nós acabamos de ler aqui, que o crente, quando impõe as mãos sobre os enfermos, não pode ser tratado como um ídolo na igreja. Isso tem acontecido de um modo eficaz. Às vezes alguém, por uma fragilidade, vem a focar naquela pessoa. Se ele recebeu a cura, mas ele esquece que aquela dádiva, aquele benefício veio da parte de Deus. E aí às vezes a pessoa chega até a idolatrar, vamos dizer assim, um pregador, ou às vezes um irmão,
ou às vezes uma pessoa que orou por ele, e aí acontece essa discordância que a Bíblia Sagrada, nós não temos amparo. Sabe o que é isso? Porque nós sabemos que o milagre vem do Senhor, e que Deus nos guarde, porque nós vemos aqui que o comentarista, ele ressaltou, imaginar, porque muitos milagres podem vir através de uma pessoa, através de uma criança que orar por alguém que está enfermo. Então nós vemos que isso aí é tudo agir de Deus. É como se nós não focássemos numa pessoa, dizer que ele é milagreiro, eu vou na casa dele, ou vou na igreja ali, que ali, através daquela pessoa, ele vai orar por mim, e eu vou receber a cura. Não, sabemos que nós sim, somos instrumento da parte de Deus, mas uma coisa é certa, a melhor resposta, a melhor dádiva, a melhor solução de um problema difícil de resolver aos nossos olhos, e como estamos falando de enfermidade, ela vem da parte do Senhor, não é isso, né? E que Deus nos guarde, né? E conforme o comentarista, fechando aqui, façamos a obra de Deus com honestidade e com decência. Sabe o que quer dizer isso? Para que amanhã o nome do Senhor não seja, vamos dizer assim, blasfemado ou desacreditado por alguém que tem entrado por esse caminho errante. Então estamos vendo aqui, esta lição está trazendo esse ensinamento para nós, mostrando esta finalidade desses dons que Deus tem dado para a igreja dele, e como ser usado, e como ser ministrado, e como ser atuado nesta era presente. Enfim, estamos chegando à conclusão. Veja bem, Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dom de curar e dom de operação de maravilha, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. É o que nós falamos aqui nesta manhã, o milagre, o resultado da nossa oração, segundo a vontade de Deus, para que Ele conceda o milagre. E aí continuando, lembre-se que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros, enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a unidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do nosso Pai e no poder do Espírito Santo. A conclusão aqui, queridos, é algo sublime, algo bastante clara, desta forma que nós temos presenciado nesta era presente. Muitos, às vezes, têm usado os dons para isso que nós acabamos de ler aqui na introdução, para obter lucros financeiros, enriquecimento pessoal, que tem trazido vergonha ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que a Bíblia fala que de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. Tudo é de graça, tudo é pela graça de Deus. Se nós estamos aqui transmitindo esta escola dominical maravilhosa para você que está nos acompanhando, é de graça. E se Deus nesse momento conceder uma dádiva, uma bênção para a sua vida e para o seu bem-estar, fique claro, fica definido que é tudo pela graça de Deus. Então fica definido aqui nesta manhã que os dons de poder da parte de Deus continua existindo. E fica definido aqui também que basta nós confiar com base nas Escrituras Sagradas. Tudo é com base nas Escrituras Sagradas para nós conhecermos em saber que o nosso Deus, Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam e daqueles que confiam na providência dEle, porque enquanto estamos aqui nesta vida terrena, estamos cada dia almejando e conhecendo mais experiência da parte de Deus. E uma coisa para nós concluirmos, fica definido que a melhor cura para nós, tanto cristão, e para você ainda que não teve uma decisão, ou querendo receber uma cura de uma enfermidade, mas fica definido aqui nesta manhã, diante dessa escola maravilhosa, que a melhor cura
é a nossa alma. O Senhor mesmo falou, né? Que Ele vem buscar um povo zeloso, um povo de boas obras, para que venha morar com Ele. E esta promessa ainda está em pé para todos aqueles que têm acreditado e têm abraçado esta verdade. E nesta manhã, queremos agradecer a Deus por esse momento que você permitiu de nós chegar no seu lar, para que nós possamos dar uma explicação aqui de uma maneira mais essencial, mas eu acredito dá para nós compreendermos o essencial de saber que os dons de cura e os dons da parte do tema que nós acabamos de ler nesta manhã, continua existindo em nosso meio. E nesta manhã eu quero encerrar, fazer uma oração por você, por toda a sua família. Estamos falando aqui de dons de cura, estamos falando aqui de dons de poder. Se você crê, se você colocar sua fé em ação, Ele é poderoso. Conforme a lição que já falamos aqui nesta manhã, nós oramos, suplicamos ao Senhor, mas o milagre vem de Deus. Se você crê, Deus pode fazer grande milagre na sua vida. E eu lembro que eu vi uma frase que eu não esqueço, isso eu vi até na internet. Muitas das vezes o poder de Deus não está agindo naquele que está orando, mas o poder de Deus está agindo daquele que está recebendo a oração. Então creia, aproveite, recebe a bênção de Deus na sua vida nesta manhã. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã, Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, nesse momento a qual falamos da Tua palavra, e aqui, Senhor, demos essa explicação com base nas Tuas sagradas Escrituras, Senhor, que o Senhor ainda continua agindo de uma maneira grandiosa para todos aqueles que têm abraçado esta verdade. E nesta manhã, ó Pai, eu sou grato a Ti, Pai, e eu acredito, Pai, que pelos olhos da fé, quem sabe, alguém que está no seu lar, que está pedindo uma resposta da sua oração, e cremos, ó Pai, se nós oramos, o Senhor é poderoso para fazer grandes sinais e maravilhas na vida daquele que está neste momento atento a ouvindo aqui esta oração. Quem sabe um dom de uma enfermidade, quem sabe um problema difícil de resolver os teus olhos, quem sabe uma dificuldade que está passando, quem sabe que está desenganado pela medicina, mas que nesta manhã, que o Senhor venha entrar com providência nesta hora, Pai, e cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para responder às nossas orações, e que cada um de nós possa ser bem-aventurado e possa ser bem-sucedido em receber a Tua bênção. Pai querido, é o que nós Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Terminamos aqui mais uma escola bíblica dominical e queremos convidar você no próximo domingo, a partir deste mesmo horário, e estaremos aqui compartilhando com você a Sagrada Escritura. E digo nesta manhã, bom é nós aprendermos a santa palavra de Deus, e que todos ficam na santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.